Você já pensou em liberar uma funcionalidade só para 10% dos seus usuários? Ou ativar um recurso apenas para quem está na versão beta da tua aplicação? É exatamente para isso que servem as Feature Flags. Hoje, nós vamos entender o que são Feature Flags, os seus prós e contras, quando usá-las e ver um exemplo prático em React utilizando esse SDK da PostHog. Em suma, Feature Flags são condições do teu código que permitem ativar ou desativar uma funcionalidade sem precisar fazer o deploy da tua aplicação. Então, dentre as vantagens que as Feature Flags trazem para o nosso dia a dia como desenvolvedores de software, estão o deploy contínuo e mais seguro. Isso ocorre porque as Feature Flags desacoplam o deploy da release do teu código. Isso significa que mesmo que um determinado código esteja disponível em um ambiente específico, não necessariamente todos os usuários terão acesso àquela feature ou código. E isso também nos permite fazer rollouts graduais dessas features ao longo de uma semana, 2 ou até um mês. E ao longo desse rollout gradual, acompanhar as métricas do sistema, mais especificamente da feature em questão que foi implementada, e caso nós encontremos algum problema, bug, nós podemos optar por fazer um rollback dessa feature, trabalhar nas correções e então subir essa correção e iniciar um novo rollout gradual dessa feature com uma nova etapa de observabilidade ali. É importante mencionar que esse rollback ele é feito de forma instantânea com o clique de um botão. Não é necessário que tu faça o deploy da tua aplicação toda sem aquele código em específico. E é justamente essa a vantagem do uso das Feature Flags. Além disso, o processo de testes ele é simplificado. Digamos que o teu time de produto quer testar aquela funcionalidade em específico no ambiente de produção antes dos usuários terem acesso à funcionalidade. Isso é possível por meio de uso de Feature Flags, por exemplo, porque caso a tua aplicação tenha um controle de acesso por meio de login com Google ou qualquer outro tipo de login, tu consegue ativar aquela Feature Flag apenas para um usuário em específico ou para um grupo de usuários em específico, e isso torna o processo de testes muito mais fácil e simples. E por fim, os testes AB, que nada mais são que duas implementações paralelas da mesma feature que são comparadas e ao final desse período a que tiver a melhor performance se torna a implementação definitiva. Um exemplo que eu poderia dar é um processo de checkout, por exemplo. O time poderia decidir por realizar duas implementações diferentes de uma feature em específico, realizar esses testes e verificar qual das duas opções que está convertendo mais usuários a fecharem a compra. E a que tiver a melhor performance, nesse caso, seria a feature definitiva. E isso pode ser implementado, então, por meio do uso de Feature Flags também. Mas como nem tudo são flores, nós também temos algumas desvantagens em utilizar as Feature Flags. A primeira delas é o acúmulo de código morto se as flags não forem removidas. Isso traz maior complexidade para implementar novas features, porque se uma nova feature tiver que ser implementada em um fluxo onde já existe uma feature flag, é bem provável que tu tenha que implementar duas versões daquela mesma feature para cobrir dois paths diferentes no teu código, e isso vai tornar essa implementação muito mais complexa. Além disso, a leitura do código por si só ela fica mais complexa também, porque tu tem que cobrir sempre mais de um path para cada implementação. Isso faz com que, ao longo do tempo, caso tu não remova as feature flags, o teu código passa a ficar muito ambíguo e isso torna ele mais complexo. Ou seja, ter uma governança e um processo ao redor da remoção das feature flags é uma etapa muito importante da adoção dessa técnica. Além disso, outra desvantagem é a maior complexidade para identificar bugs.
Muitas vezes, quando tu tem uma aplicação muito complexa com muitas feature flags, pode ser que alguns usuários estejam enfrentando bugs muito específicos que estão relacionados a um estado que, por conta das feature flags, se torna muito complexo de replicar. Então, manter uma observabilidade bem estruturada ao redor de quais feature flags estão ativas ou não para um determinado usuário em determinado período de tempo é muito importante para conseguir identificar bugs de forma assertiva. E por fim, problemas de performance se mal implementados. A gente vai ver um exemplo disso mais tarde, quando a gente implementar um exemplo em React, mas se tu não implementar as feature flags de forma correta, tu pode acabar executando código ou fazendo download de arquivos JavaScript e outras coisas de forma desnecessária. E isso vai, ao longo do tempo, com a adição de novas feature flags, tornando a tua aplicação menos performática e, consequentemente, reduzindo a qualidade do teu produto. Existem várias formas de implementar feature flags. A primeira opção e a mais simples seria uma implementação in-house, onde tu mesmo ficaria responsável por toda a infraestrutura ao redor das feature flags, tanto o armazenamento dessas feature flags, controle de ativação, desativação, entre outras coisas. Essa é uma opção bastante simples, barata, porém ela acaba se tornando complexa em cenários onde tu precisa de uma maior granularidade no controle dessas feature flags. Então, a partir do momento que tu precisa de rollouts graduais, como eu mencionei ali, target de usuários ou grupos de usuário em específico, a implementação e o controle dessa arquitetura ao redor das feature flags, ela acaba se tornando muito complexa e ela quase que se torna um produto por si só dentro da tua empresa. Portanto, se feature flags não forem um produto da tua empresa, a não ser que tu precise de uma feature flag muito simples, onde simplesmente tu quer verificar tá ligado ou desligado, e tu não precisa de um targeting muito granular, eu diria que essa é uma opção apenas para iniciar com o uso de feature flags. Para soluções mais enterprise ou mais robustas, eu acredito que a melhor abordagem seria a adoção de alguma ferramenta especializada para isso. E daí para isso a gente tem opções como, por exemplo, LaunchDarkly, que é uma ferramenta paga, nível Enterprise, inclusive na empresa onde eu trabalho, a gente utiliza o LaunchDarkly. Ele te dá todas essas opções de rollout gradual, rollback instantâneo, targeting de usuários específico ou grupos de usuários, entre outras coisas como inclusive Analytics. Porém, é uma ferramenta paga. Além disso, a gente tem o Post-Hoc, que é uma solução open source com um plano free muito amigável. Ela também tem todas essas opções de targeting em usuários específico, instant rollback e entre outras coisas ali. E, enfim, além dessas ferramentas que eu citei aqui, existem outras. Dá para só jogar no Google ali e ver o que mais se adequa com o teu perfil de necessidade. Porém, na hora de escolher uma abordagem, é importante pensar na maturidade do time, no orçamento que vocês têm e, enfim, quantas pessoas vão estar utilizando esse sistema, quantas flags vocês vão ter e tentar sempre começar simples e ir evoluindo com o tempo. Então, agora que nós já temos um entendimento bastante sólido sobre a teoria por trás das feature flags, suas vantagens e desvantagens e algumas formas de implementação, eu gostaria de dar uma olhadinha num exemplo React, utilizando a SDK da PostHog para controlar essas feature flags. Então, a aplicação que eu tenho aqui ela é uma aplicação bem simples, é uma aplicação React criada com Vite. Atualmente ela simplesmente renderiza esse Old Legacy Crap, que é um componente que simplesmente renderiza esse textinho aqui. O nosso objetivo vai ser, baseado numa feature flag, renderizar esse outro componente aqui, que seria a nossa new cool feature, e
quando então essa feature flag estiver ativa, nós vamos renderizar o Old Legacy Crap, e quando ela estiver ativa, a New Cool Feature. Então, bora aqui para a plataforma da PostHog. Então, aqui eu já criei o meu projetinho, já fiz login, e eu posso criar uma nova feature flag. A primeira coisa é atribuir um nome. Atribuir um nome a uma feature flag é uma etapa muito importante e ele precisa ser padronizado dentro da organização de vocês. Então, independente dos padrões adotados, eles têm que seguir um padrão para que as coisas façam sentido no longo prazo. Então, não é boa prática chamar isso aqui de feature 1 ou qualquer coisa do tipo. Dê um nome que faça sentido, que tenha a ver com o que está sendo feito com aquela feature flag em específico. Então, o nome que eu dei aqui é Enable Cool Feature, que é basicamente para habilitar a nossa feature legal no React App que a gente tem. Depois disso, eu tenho a opção de dar uma descrição. Eu não vou pôr aqui nada no momento, mas é sempre interessante talvez linkar algumas coisas como, sei lá, o épico no qual tu está trabalhando naquela feature ou alguma coisa do tipo. Aqui para criar essa feature de forma habilitada ou desabilitada, persistir a flag entre sessões de autenticação. Isso não se aplica aqui no momento, mas isso basicamente significa que caso tua aplicação não tenha uma camada de autenticação para ser usada, uma vez que uma feature flag foi ativada para um usuário específico, a não ser que tu desative ela aqui, né, ela sempre vai ficar ativa. Então isso vai dar a eles uma experiência um pouco mais consistente. O valor que vai ser entregue aqui pela feature flag, então aqui a gente tem as opções de teste AB e outras opções. Além desse valor de enabled ou disabled, essa feature flag também pode ter um payload atribuído a ela. E por fim aqui, as nossas release conditions, que basicamente eu vou dizer que tu pode fazer o rollout para 100% dos usuários, uma vez que essa feature flag estiver ativa. Aqui um snippet de JavaScript que não vem ao caso. Nosso interesse é com React aqui, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Inclusive, eu já vou copiar isso aqui, mas enfim. Então, eu salvo aqui, minha feature flag foi criada e desabilitada, né? O próximo passo agora é integrar a SDK da PostHog com a nossa aplicação JavaScript. Então, acessando aqui a documentação deles, eles têm esse comandinho de install aqui. Então, eu vou dar um npm install PostHog.js. Isso vai instalar o PostHog na nossa aplicação. Vou criar aqui meu arquivo .env com as variáveis ambiente e também garantir que o PostHog Provider esteja fazendo o wrap da minha aplicação React. Aqui eu preciso, por conta do TypeScript, colocar esse ponto de exclamação. Então aqui basicamente o que está acontecendo aqui, nós estamos importando o PostHog Provider do PostHog.js/React, inicializando as options, aqui definindo qual que é o API host a partir das minhas variáveis ambiente e botando aqui, então, renderizando o PostHog Provider, fazendo com que ele faça o wrapping da minha aplicação inteira, passando a API Key e as options. Scrollando um pouco mais para baixo aqui, nós vamos ver um exemplo de uso com React. Aqui, ó, Use Feature Flag Enabled. Então, esse hook vai basicamente dizer para nós se essa feature flag está ou não habilitada. Eu posso vir aqui, colar isso aqui. Aqui é Enable Cool Feature. Aqui eu vou importar isso aqui de PostHog.js. Isso aqui eu vou renomear para isNewCoolFeature Enabled. Então agora eu posso vir aqui na minha aplicação e ver que
a nossa feature flag ela já está sendo resolvida, porém com um valor false. E uma vez que eu vier aqui, dar um enable nela e recarregar a minha aplicação, ela passa a ficar true. Eu vou desabilitá-la aqui novamente e voltar aqui no código. Agora, o próximo passo é nós implementarmos o render condicional para que, se a nova feature estiver habilitada, nós renderizamos a nova feature, caso contrário, nós renderizamos a feature antiga. Então, is new cool feature enabled? New cool feature. Se não, old legacy crap. Só vou importar aqui. E se nós voltarmos aqui, nós vamos ver que a new cool feature está enabled porque eu não dei refresh. Mas uma vez que eu dou refresh, ela passa a estar false porque aqui está disabled. Ativando aqui, refresh, agora a nova feature está habilitada. E vocês percebem que esse processo ele é instantâneo. Portanto, digamos que essa minha nova feature ela tem um bug. Ela não está funcionando como deveria. Basta eu vir aqui, dar um disable nela. Assim que os usuários derem um refresh, isso aqui vai atualizar para eles e eles vão deixar de ter acesso. Eu não sei se a PostHog tem, mas eu sei que o LaunchDarkly tem, inclusive como tu ficar escutando por atualizações. Então, assim que aqui atualizou a tua aplicação, ela já se atualiza automaticamente. O usuário não precisa nem dar refresh na aplicação para que o novo valor entre no estado da aplicação. Essa é a implementação mais simples, porém existem alguns problemas que eu gostaria de dar uma analisada e propor algumas soluções. O primeiro deles tem a ver com performance. Se nós olharmos para isso aqui, vocês vão ver que assim que eu habilitar essa feature flag, por um instante a minha feature antiga ela é renderizada e depois logo em seguida a nova feature é renderizada. Isso acontece porque por um breve momento o valor dessa feature flag é undefined, porque por baixo dos panos o que esse hook está fazendo é ir nos servidores da PostHog, buscar o valor dessa feature e atribuir ela a um estado que vai ser retornado nesse hook. Então, durante esse breve período de tempo em que o valor dessa feature flag está sendo buscado nos servidores da PostHog, esse valor ele não está disponível aqui. Então, idealmente, nós temos aqui um check se is new cool feature enabled for undefined. Então, se eu não sei o valor disso, eu dou um return null aqui. Dessa forma, a experiência do usuário ela vai ficar muito mais consistente, porque ele só vai ver o new cool feature. Ele não vai ver a implementação legada. Perfeito. Problema 1 resolvido. Agora, nós temos que dar uma olhada aqui no que está sendo baixado de JavaScript no browser do usuário. Se nós pesquisarmos aqui por Old Legacy Crap, nós vamos ver que todo o código referente a esse componente ele está sendo baixado no browser do usuário. Porém, isso não está sendo utilizado porque essa feature flag está desabilitada. E uma forma de resolver isso é realizar o lazy loading desse componente. Então é o que eu vou fazer aqui. Então, utilizando a função lazy do React, nós vamos dizer que esse componente ele só deve ser baixado ou importado uma vez que ele for utilizado. Então, agora voltando aqui no nosso código, nós vamos ver que o Old Legacy Crap ele não é mais baixado, apenas nossa New Cool Feature é baixada. Pode parecer uma otimização irrisória aqui nesse caso, mas imagine um cenário onde tu tem uma feature complexa com várias coisas sendo importadas, onde talvez até a versão legada importa uma biblioteca que é pesada e coisas do tipo.
tu consegue salvar bastante tempo de processamento só utilizando esse tipo de abordagem aqui. E uma vez que a gente desabilita, e recarrega, nós vamos ver que a New Cool Feature não é mais baixada, apenas a Old Legacy Crap. Perfeito? Agora que nós otimizamos o nosso código com relação à performance, outra melhoria interessante seria criar um enum onde a gente vai centralizar todas as feature flags da nossa aplicação. Então eu vou criar aqui uma pastinha chamada Feature Flags e vou criar um enum aqui chamado featureflag.ts. Dessa forma, qualquer lugar que precisar referenciar esse valor pode consumir essa feature flag por meio desse enum, ao invés de utilizar diretamente o valor em string, né, direto no código. E isso faz com que depois, para remover essa feature flag, fique muito mais simples. Outra possibilidade é fazer o wrap desse hook use feature flag enabled com um hook próprio escrito por vocês. Então aqui eu posso criar um use feature flag enabled e esse hook, ao invés de aceitar qualquer string como parâmetro, ele vai aceitar apenas feature flag. Dessa forma, as pessoas vão ficar limitadas a chamar esse hook apenas com valores que estejam definidos dentro do enum de vocês. E dessa forma, se um dia vocês quiserem, por exemplo, parar de utilizar a PostHog por algum motivo e quiser utilizar o LaunchDarkly, fica muito mais fácil de substituir o uso dessa biblioteca, porque a aplicação de vocês não vai estar utilizando diretamente a biblioteca da PostHog ou do LaunchDarkly, mas sim um hook de vocês que por baixo dos panos pode chamar o LaunchDarkly, chamar a PostHog ou inclusive consumir um serviço próprio de vocês, né, que vocês implementam dentro da empresa de vocês. Então, feito isso, a gente pode vir aqui, apagar esse import e dizer que agora eu quero utilizar o use feature flag enabled do meu módulo de feature flags. Dessa forma, nós estamos desacoplando um pouco da dependência direta que a gente tem com uma biblioteca externa dentro de um módulo específico. E dessa forma, posteriormente, se eu quiser mudar essa implementação para algo diferente, fica muito mais fácil. Eu não preciso ficar mudando isso em vários arquivos da minha aplicação. Então, voltando aqui, só para mostrar que continua funcionando, eu habilitei aqui a flag. Uma vez que eu recarrego, a nova feature é exibida. Então, em suma, Feature Flags são uma ferramenta poderosa que pode te ajudar muito no teu dia a dia como desenvolvedor, mas para que isso funcione, tu tem que lembrar sempre de nomear as tuas flags com um nome descritivo que seja fácil de lembrar, criar um processo para remoção de Feature Flags, então ter algum tipo de gerenciamento ao redor disso, porque é uma etapa muito importante da adoção do uso de feature flags, e tentar sempre fazer o rollout progressivo e gradual para que tu consiga acompanhar o impacto do que tu está entregando na tua aplicação. Por hoje é isso, até mais.